Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do Podcast. O meu nome é Roberto e estou aqui acompanhado pelos meus dois colegas, Denise e Luís. Alô! Oi. Hoje o tema deste primeiro episódio será falarmos um pouco sobre adaptações cinematográficas de obras já pré-existentes, onde o objetivo é refletirmos um pouco e dialogarmos sobre o que é que consiste uma adaptação cinematográfica bem conseguida. Para tornar esta discussão ainda um pouco mais interessante, cada um de nós escolheu um filme que de certa forma nos deixou uma impressão positiva ou negativa acerca desse mesmo filme e como nos afetou. Iremos também discutir e abordar um pouco sobre os seus méritos individuais como filme e também enquanto adaptação. Antes disso, penso que seja uma boa oportunidade também para abordarmos o nosso primeiro tópico deste episódio, que será o que é que classifica uma boa adaptação. Iremos falar um pouco sobre isso, o que é que cada um pensa. Estarmos a falar de cinema e de adaptações, estamos a falar praticamente da mesma coisa, porque o cinema, muitas das primeiras obras que foram para o cinema, são obras que são adaptadas ou de peças de teatro ou de livros que eram entretenimento para os nobres e para os letrados. Ou seja, muita da imagem que temos de determinadas obras, como por exemplo a Alice no País das Maravilhas, que por acaso foi, só a título de curiosidade, foi a primeira obra que foi para o cinema, em 1903, criaram a imagem que nós temos dessas obras, como é o caso, por exemplo, da Alice no País das Maravilhas que eu disse agora, mas, por exemplo, temos o Frankenstein, temos o Drácula, temos até mais recentes, como o Senhor dos Anéis. Temos inúmeras obras que vieram de páginas de livros e que, com muito esforço dos guionistas, foram transpostas para o cinema. Pois, digamos, de certa forma, o cinema e as adaptações têm já uma história muito próxima há vários anos, não é? Mencionaste obras antigas como não é? A Alice no País das Maravilhas. Suponho que exemplos mais recentes temos o Senhor dos Anéis ou os filmes da Marvel, que são, não é? Adaptações tiradas das bandas desenhadas, não é? Ou seja, tanto no passado como no presente, as adaptações cinematográficas têm ainda muita prevalência no cinema em geral, não é? Uhum. Ok, então penso que podemos então passar à parte de o que é que para cada um de nós é uma boa adaptação, o que é que classifica como uma boa adaptação, uma má adaptação. Existem muitas delas lá fora, não é? O que é que vocês acham? O que é que para vocês seria um bom exemplo de uma adaptação ou que critérios é que acham que uma adaptação cinematográfica deva preencher para ser bem conseguida? É assim, eu acho que vai sempre depender de cada obra, como é óbvio. Por exemplo, vocês estavam a falar do Senhor dos Anéis e também de banda desenhada. Eu acho que nesses casos é importante os realizadores e tudo o resto, tudo que toda a gente trabalha num filme, acho que tem de ter atenção em ser fiel à obra primária, porque pronto, quando nós estamos a ver um filme da Marvel, por exemplo, nós queremos que a história seja o que nós já conhecíamos antes. Tipo, Certo. não queremos que eles mudem muito, porque pronto, não é assim. Nós simplesmente queremos ver aquilo, mas com pessoas, basicamente. Uhum. Por outro lado, eu acho que às vezes mudarem algumas coisas na história resulta melhor. Porque eu já vou tocar nisto mais à frente com o meu filme. Eu acho que às vezes quando mudam dá outra essência à história e conseguem mais estimular o espectador e acho que todos nós vamos ter uma maneira diferente de interpretar a mesma obra de arte e acho que é isso que torna uma boa adaptação. Certo, certo. E tu, hoje, o que é que achas que para ti é uma boa adaptação? Epá, para mim uma boa adaptação é um tema muito complicado, porque às vezes mudar elementos de uma obra é bom para tornar a obra mais interessante para quem esteja a ver no filme, mas por outro lado, estares a mudar elementos que são essenciais na obra, muda completamente o rumo da história. Por exemplo, temos os filmes do Harry Potter. Muitos dos elementos dos livros são completamente esquecidos nos filmes. E isso, para mim, que eu li os livros até que recentemente, eu considero a obra original melhor que a obra que me foi entregue pelo cinema. Sim, a nível cinemático. Mas acho também muito do valor que nós damos às adaptações tem a ver com o nosso apego emocional. Se for uma obra Certo. que eu não estou
completamente interessado na história ou envolvido com os personagens e tudo mais, creio que não vai fazer diferença se eles mudarem elementos da história ou não. Eu estou interessado mesmo. Torna-se muito subjetivo. Pois, eu suponho que o que classifica como uma boa adaptação acaba por ser, de certa forma, bastante subjetivo, não é? Vai depender das expectativas da pessoa, vai depender se esse novo filme que alguém irá ver, se a pessoa tem algum conhecimento da obra que esse filme é baseado, não é? Tu mencionaste, por exemplo, gostares mais dos livros do Harry Potter do que dos filmes, não é? Para quem se calhar nunca leu os livros e tem só os filmes como a sua única experiência da história, pode se calhar achar que aquilo é uma forma mais essencial e mais perfeita de certa forma experienciar esse mundo, não é? Ou Mas pelo depois menos também tens o contrário. Exato. Tens o contrário, que são exato. pessoas que viram primeiro os filmes e depois foram para os livros. Exato, porque eu penso que pessoas que leem, ou veem primeiro os filmes e leem depois os livros, se calhar têm uma apreciação maior pelos filmes, porque eu suponho que quem lê os livros primeiro e depois vê os filmes vai estar constantemente a comparar o filme com o Pois livro. é. Falharam aquele detalhe, aquela personagem não foi inserida, não foram ali ou acolá, porque os livros, as obras literárias têm imensos detalhes, não é? É muito difícil um filme ou uma série transpor todos aqueles detalhes de um livro por uma experiência visual que é o cinema, certo? É normal que haja, por vezes, alguns cortes ou algumas peças de informação que sejam retiradas com que o filme tenha um tempo de duração agradável para os espectadores, não é? Exato, porque se fôssemos fazer uma adaptação completamente fiel, todos os filmes teriam de ter pelo menos aí umas 4 horas. Pois é. Exato. Livros como O Senhor dos Anéis, que até tu leste, não é? Disseste que uma vez a mim que era um livro cheio de detalhes e cheio de coisas que Acabando por se tornar chato, é tanta descrição que se torna chato. Exato, não é? Por isso, o que é que classifica como uma boa adaptação? Eu penso que é muito caso a caso. Eu consigo ver adaptações que devem ser criticadas pela falta de conteúdo que deixaram ficar de fora, e acaba também por ser um pouco de série a série. Sei lá, uma adaptação de uma série que eu gosto muito, que é o Death Note. Senti que aquilo que eles adaptaram e deixaram de fora acabou, de certa forma, não introduzir às pessoas que veem esse filme como a sua experiência da série, que essas pessoas tenham uma certa noção porque que esta série tem qualidade e porque que há tanta gente que é fã. Enquanto se tu leres as origens de onde essa série vem, a banda desenhada e por aí fora, é muito mais fácil ter a noção da qualidade e porque que há tanta gente que é fã, não é? Ou seja, há adaptações que exageram naquilo que cortam ou alteram imensas coisas que de certa forma deixa de ser essa mesma série, não sei se estão a perceber o que eu estou a tentar dizer, onde deixa de ser fiel ao ponto onde já é só uma cópia, não é? Não é algo que tem paixão por trás. Por isso, na minha opinião, acho que varia muito. Acho que uma adaptação pode mudar, pode trocar certas coisas da origem da obra, desde que faça isso. Ou seja, a execução acaba por ser o mais importante ao fim do dia, não é? O equilíbrio nas adaptações é importante. Saber o que é que trocar, saber o que é que retirar, saber o que é que alterar para que a experiência cinematográfica seja não é, positiva, mas que também seja de certa forma fiel e que tenha respeito à obra original, não é? Exato. Bem, suponho que podemos então passar à frente. Cada um de nós então escolheu um livro, não é? Um livro não, um filme, não é? Um livro se calhar para um episódio futuro. Cada um de nós escolheu um filme. Esses filmes que a gente escolheu são todos adaptações, advêm, neste caso, por acaso, todos advêm de livros também. Começando então Uma por não. mim, eu escolhi um filme. Diz? Uma não. Tu tens vários livros, é verdade. É verdade, tu tens vários Não, a livros. minha veio de um programa de rádio. Veio de um programa de rádio? Ok. Então já tu É. vai tocar nisso um pouco mais logo. Começar então pelo meu filme. O filme que eu escolhi é o American Psycho. É um filme que saiu em 2000, já saiu já há muito tempo. É realizado por Mary Harron e tem como ator principal Christian Bale. É um filme um pouco difícil de descrever. Vocês pelo menos sabem o que é que eu estou a falar, porque vocês também viram o filme.
Mas Uhum. essencialmente é um senhor, não é? O Patrick Bateman, e pronto, é alguém com uma posição alta na sociedade, tem um bom trabalho, ganha dinheiro, é alguém que tem respeito, e o filme de certa forma acompanha a vida dele e acabas por descobrir que ele é um psicopata assassino. Que passa o seu tempo a cometer uns crimes algo difíceis por vezes de se ver. Um, é um filme interessante, né? Digo que provavelmente não é um filme para todos, não é? Suponho que vocês partilham essa. Sem dúvida que não é para todos. Eu antes de mais gostava de saber o que é que vocês acham do filme, já que vocês viram também, gostam, não gostam, acham que o filme tem algum sucesso naquilo que pretende dizer, o que é que vocês acharam? Eu gosto bastante do filme, eu já vi algumas vezes e reparo sempre em alguma coisa sempre que vejo, mas pronto, isso acontece com todos. Uhum. Eu acho que o facto de o filme deixar aquela pergunta de será que ele fez isto, será que ele não fez, será que isto está só na cabeça dele, eu acho que isso é de certa forma genial, porque consegue transmitir o facto de ele também não saber por causa dos transtornos mentais, pronto, sem querer muito dizer o que acontece no filme. Uhum. O facto de ser assim aberta a muitas interpretações, acho que é muito bom. Eu gostei mesmo muito do filme. Sim, eu um concordo que é um filme que tem de certa forma uma apresentação interessante, não é? Nem tudo é mostrado de uma forma que deixa ao espectador a certeza do que está a ver é real ou não. Tu, de certa forma, é Uhum. entretenimento do Patrick Bateman e tudo o que ele vê, tu vês. Ou seja, quando ele começa a duvidar do que vê se é realidade ou se aconteceu mesmo, tu sentes a mesma coisa, não é? É como se nós tivéssemos, ou se fôssemos a mente dele. Sim, é de facto um filme interessante nesse aspecto. E tu, Luís, o que é que achaste? Eu há muito tempo que vi o filme, mas aquilo que eu me lembro é um filme fantástico. Eu acho que o Christian Bale está fantástico nesse filme. Aliás, todas as atuações no filme são ótimas. Até mesmo a de Jared Leto, que aparece pouquíssimo tempo e cujo destino eu não vou revelar. Parece pouco, Mas mas é memorável. exato, É parece muito pouco, mas é memorável. E acho que as ideias que a Danice trouxe para a mesa são o charme do filme. Certo. Pois, é um filme que eu diria bastante original, diferente. Eu acho que, independentemente se as pessoas verem esse filme e acharem que é, se calhar, muito forte, muito visceral em certas cenas que tem, penso que todos possam concordar que é um filme que ao menos tenta ser original e tenta ser diferente na maneira como conta a sua história e apresenta o seu mundo, não é? Ahm, eu vejo muitas vezes pessoas a criticar este filme por ser nada mais, nada menos do que a representar um psicopata que comete crimes e tu acabas por não aprender nada. Sem querer também dar muitos spoilers e não é, em caso alguém quiser ver o filme por si próprio, eu de certa forma discordo com essa interpretação. Eu penso que seja um filme que de certa forma é uma crítica à sociedade dos tempos de então, não é? Para quem não sabe, isso é um filme que o filme decorre mais ou menos nos anos 80, para o fim dos anos 80, e representa muito aquela classe alta, não é? Nomeadamente critica muito o comportamento masculino, não é? Dos homens daquela sociedade alta que por vezes têm certas opiniões e certas maneiras de pensar que não são corretas, mas que a gente sabe que acontece de vez em quando. E o filme acaba por ser uma autocrítica, não só também a este estilo de vida e essas maneiras de pensar, mas também a ideia consumista que existe nos Estados Unidos naqueles tempos. É um filme não, é um filme que é mais subtil do que parece, na minha opinião. Acho que vocês também devem ter reparado nisso. Onde, de certa forma, nota-se numa crítica ou alguma reflexão diferente sempre que se vê. Também é bastante uma crítica ao facto de numa sociedade ninguém já se destacar, é toda a gente igual, comporta toda a gente da mesma maneira. Exato. Sim. Sim, vários personagens no filme agem e vestem-se da mesma maneira. Uma coisa interessante que há no filme é que tu tens personagens constantemente a fazerem confusão umas com as outras, onde falam com alguém, introduzem-se a alguém e dizem o nome errado da pessoa e nem sequer notam que estão a falar com a pessoa errada. Isso acontece com o Patrick várias vezes, onde alguém introduz a ele e chamam ele pelo nome diferente e ele simplesmente vai com a conversa porque ele já está mais do que habituado. Pois, De certa forma, isso é uma das críticas do filme também, ou pelo menos uma das coisas que as pessoas podem retirar ao ver o filme, é que há É, sem aquela dúvida é falta uma crítica.
sim, há aquela falta de sensibilidade onde as coisas são tão formatadas e quase Estão programadas. todos tão onde virados afinal- para si que não veem o erro que estão a cometer. Exato, Exato. já ninguém quer saber. Ninguém quer saber, vão para o trabalho, agem, dizem aquilo que têm a dizer, que é correto se dizer naquele ambiente e toca a andar. E ninguém realmente fica-se a conhecer. É quase que há aquela falta de contacto humano, é tudo muito formatado, não é? Ah, e é muito interessante o filme falar sobre isso, sem dúvida. E pronto, eu de certa forma escolhi este filme como a minha adaptação, porque penso que é um filme que hoje em dia é mais ou menos conhecido, tem assim um certo cult following, especialmente nos Estados Unidos, não é? Mas não foi um filme que teve muito sucesso quando saiu no cinema. É um filme que, por acaso, não sei se teve ou não. Epá, se foi assim um falhanço do cinema ou não, mas ouvi dizer que não foi assim um filme que teve muito sucesso. Mas agrada-me saber que é um filme que ao longo dos anos acabou por ganhar mais apoio, porque sinto que é daqueles filmes que vale a pena ver pelo menos uma vez. Se não gostarem, Epá, é perfeitamente ok, aceitável. Percebo que não é um filme que é para todos, mas sinto que é um filme que vale a pena ver, nem que seja só uma vez, porque realmente é uma adaptação interessante. Eu pessoalmente nunca li o livro. Aqui dos três fui o único que não consigo comparar o filme à obra original. Pronto, assumo a minha falta. Mas sinto que, mesmo que tivesse lido o livro, tenho muitas dificuldades em acreditar que alguma vez este filme não seria uma boa adaptação. Um, Porque eu penso que, acima de tudo, uma adaptação também tem que ser si própria, tem que ser, é um filme, não é? E um filme tem que saber entreter, tem que saber cativar uma pessoa, tem que saber, sobretudo, uh, não é? Atrair o espectante à televisão. E eu sinto que este filme faz um ótimo trabalho nesse sentido. Se é fiel ou não à obra, nisso não tenho a certeza. Eu já ouvi dizer que há de facto diferenças do filme para a obra, mas sinto que ao fim do dia é um excelente filme, super original, super interessante, engraçado. Tem várias críticas à sociedade, então, que também de certa forma até se aplicam à sociedade hoje em dia. Recomendo 100% quem tiver nos a ouvir ver este filme. É muito, muito interessante. ok, o filme que eu escolhi para vos trazer aqui hoje foi o The Shining, do Stanley Kubrick. Penso que todos, ou quase todos, já tenham visto o filme, pois é um filme muito conhecido e foi muito marcante, especialmente no género do terror. O filme basicamente é sobre uma família que vai para um hotel, pois o pai foi contratado para ser a pessoa que faz a manutenção do hotel enquanto ele está fechado no inverno. E depois, pronto, acontecem lá umas coisas um bocado más. Macabras. Sim. Sim, só para suavizar um pouco. Antes de tudo, eu quero vos perguntar se vocês gostaram do filme. Pessoalmente, eu gosto imenso do filme. Eu acho que muitas das cenas são analisadas até aos dias de hoje e com razão. A imagem do Jack Nicholson como Jack... Como é que é o nome dele? Jack Torrance. Jack Torrance, exato, obrigado. A imagem dele no papel foi eternizada para a história do cinema e acho que algumas das ideias que o filme traz, que são contrárias à obra original, são muito interessantes. E tu, Roberto? Sim, eu também. Eu já vi este filme também há muito tempo, mas é daqueles filmes que dificilmente saem da tua cabeça, não é? É um filme absolutamente original e interessante e sobretudo diferente. O impacto. Eu vi este filme quando era muito novo, por isso sinto que muitos do simbolismo e das interpretações que eu podia tirar hoje em dia foram muito poucas comparadas ao que eu hoje em dia provavelmente conseguiria fazer ou qualquer outro adulto competente. Um, mas sim, é um filme que eu adorei, mesmo quando eu vi eu tinha cerca de 15 anos, 14 por aí, e mesmo nessa altura adorei. É um filme que impacta muito quem o vê. Uh, É um filme que é baseado na obra de Stephen King, certo? Por isso nota-se perfeitamente aqueles detalhes, aquele simbolismo e aquelas histórias muito estranhas e enervantes que o Stephen King escreve e que o Stanley Kubrick foi capaz de certa forma transcrever para a tela. E pronto, em geral é isso. É um filme muito enervante, muito estranho. Eu diria Muito. que é assustador. É daqueles filmes de terror
que não estão cheios e repletos de jump scares que assustam, não porque o filme em si é assustador, mas porque tem uma forma fácil e barata de assustar o público, que é um barulho alto e uma imagem que aparece de repente, claro que assusta qualquer pessoa, não é? Este filme é muito mais... É muito mais do que isso. Sim, é muito mais psicológico, diria eu. Assusta-te e enerva-te mais pela história e pelos estranhos acontecimentos, sem querer dar spoilers que acontecem no hotel. Enerva-te e assusta-te muito mais por esses acontecimentos da história do que propriamente por sustos baratos e fáceis. É engraçado dizer isso porque, por acaso, pronto, o meu género, não me julguem, ok, mas o meu género favorito de filmes é de terror. E eu admiro bastante os filmes de terror psicológico porque é isso mesmo, não se encostam, por assim dizer, aos jump scares, porque isso para mim não é nada. Tipo, por exemplo, os filmes de slasher ou de fantasmas às vezes eu vejo, mas é mais por motivos de comédia, porque Claro. às vezes alguns são tão mal feitos que pronto. Chega a dar dó. Chega a dar dó com uma expressão. É mesmo só para rir. Mas o terror psicológico para mim é lindíssimo. E foi mesmo este foi mesmo um dos filmes e o Kubrick mesmo foi um dos realizadores que me fez apaixonar pela cinematografia em si e o uso do visual para o estímulo das nossas emoções e como cada um de nós pode interpretar a mesma peça de arte. Tal como tu, Roberto, eu também vi este filme já quando era mais nova e já tinha lido o livro. Eu aí não tinha gostado assim tanto porque eu preferi o livro. Mas agora que vi o filme, agora na semana passada, eu posso dizer que eu gosto dos dois igual, porque o que o Kubrick fez foi dar outra essência ao filme. Certo. É aquilo que eu estava a dizer antes, que ele não foi completamente fiel à história primária, mas o que ele trouxe mudou completamente e não sei, acho que ele conseguiu tornar a história ainda mais assustadora, porque pronto, no filme, no livro do Stephen King, acaba assim num ponto mais positivo, porque é como se o terror acabasse completamente, e no filme parece que o terror ainda continua, é mais negativo. E eu admirei bastante isso do Kubrick. É uma maravilhosa adaptação. E queria também dizer que, não sei se vocês repararam, mas quando aparece logo no início do filme, quando começa a música, aparecem os nomes dos personagens, né, dos atores. E o The Shining, ou seja, o título do filme, aparece também, não é destacado, aparece também ao mesmo nível. Exato, como se o Shining fosse uma personagem em si. Isso para mim foi lindo, foi lindíssimo. Por acaso não tinha reparado nesse detalhe. Também não. Depois também há muitas referências subtis ao livro, por exemplo, sempre que o Ullman brilhava, aparecia a cor laranja, e no livro ele tinha dito que sabia sempre que ia começar a brilhar quando sentia o cheiro de laranjas. E acho que isso está muito bom. Acho que é um filme que toda a gente devia ver. Mesmo que não gostem de terror, acho que é mesmo, em questões de cinematografia, acho que é muito bom. Acho que todos deviam ver mesmo. Sim, em geral é um filme bastante completo. Podes apreciá-lo como um filme de terror, mas mesmo... Eu acho que muitas pessoas olharam para filmes de terror como quase como filmes baratos, não é? Normalmente não têm assim muita atenção e o pessoal pensa que é sempre a mesma coisa. Porque, infelizmente, há filmes de terror que são muito semelhantes uns aos outros, não é? Mas sem dúvida alguma que o The Shining é um filme inteligente que tem muita alma. Nota-se que há muito simbolismo, há muito esforço feito pela produção e pela equipa que fez este filme para que o filme tivesse muitas coisas onde tu, após veres o filme várias vezes, podes apanhar mais. Eu só vi o filme uma vez e tinha a perfeita noção que isto é um filme que vale a pena ver mais do que uma vez se tu realmente o queres compreender. Ou isso ou vês explicações online, mas pronto. Mas sim, é um filme fantástico, tem muito simbolismo. Todos os atores fizeram um trabalho fantástico. Stanley Kubrick, por alguma razão, ele tem a reputação que tem, não é? É um realizador fantástico e também faz um trabalho fantástico com este filme. E sim, então, pelo que tu disseste, eu suponho que na tua opinião é uma adaptação bem conseguida, não é, Denise? Apesar das diferenças, apesar do livro e do filme serem diferentes, sentes que o Kubrick foi capaz de adaptar o livro e trazer peças fiéis ao livro, mas também ser original e adaptá-lo à sua maneira para que... O Stephen King até ficou chateado.
Pois, imagino. Ele não gostou. Pois eu acho que cheguei a ouvir falar isso também, porque ele, na sua opinião, não gostou assim de algumas mudanças, não é? Não, ele não gostou a ponto de ter mais tarde lançado uma minissérie de 3 A episódios série. para a Hum, televisão. exato. Pois aí está, não é? A ideia de que o que é que define-se como uma boa adaptação acaba por ser tão subjetiva, não é? Porque há pessoas que olham para adaptações como eu necessito que isto seja completamente fiel à obra original. E há outras pessoas que é um pouco mais um equilíbrio que eu quero que tenha partes fiéis à obra original, mas se há algumas partes que são diferentes e que se destaquem pela diferença pela positiva, não faz mal. Não é? E depois tens o pessoal no outro extremo, que é não querem saber, tanto faz. Desde que o filme seja bom, não é? Exato. É pronto. Só quero corrigir uma coisa. Eu ainda há bocado disse que aparecia sempre a cor laranja quando o Ullman sentia que ia brilhar, mas eu não querias dizer Ullman, querias dizer Dick Halloran. Enganei-me. Não faz mal. E pronto, depois podemos passar então para o último filme que vamos falar hoje, Luís. Eu antes de começar a falar do meu filme, eu queria perguntar o que é que vocês acharam do filme, sem dizerem às pessoas qual é que é o meu filme, o que é que vocês acharam? Ok. Eu pessoalmente, pá, passei um bom bocado pelo filme. Confesso que, pá, não é, não vi que é um filme que fique muito tempo na minha memória. Não acho, não se tenha assim destacado muito. Mas também não entrando assim em detalhes, que vamos certamente ter mais à frente. Eu gostei. Eu gostei. Acho que foi um filme engraçado. Acho que é um filme que entretém facilmente as pessoas mais novas. Eu gosto de dizer é um filme pastilha. É um Pastilha. filme que aprecias durante um bocado e depois esqueces. De certa forma, sim. Bocado. É daqueles filmes de comédia que não têm assim particularmente muita originalidade e substância, mas que pá, vais com os teus amigos ao cinema, comes pipocas, divertes-te e está a andar, não é? Mas sim, eu gostei, em geral gostei, que foi um filme engraçado. Pronto, não, realmente não fica muito na minha memória, mas não passei um mau bocado com o filme. Isso é verdade. Ok. Danise, o que é que achas? Eu tenho basicamente a mesma opinião. Quando vi o filme, estava-me sempre a dar aquela sensação de que aquele era um filme de conforto. Tipo, aquele filme que vês assim casualmente, quando, por exemplo, num sábado à tarde e apetece-te ver algum Exato, filme, exato. acho que aquele é um filme ideal, é um filme de conforto, é bastante bom. E também gostei, não sei, as personalidades das personagens acho que estavam bastante equilibradas. Acho que sim. E acho que foi bom. Eu por acaso vi o filme. É assim, eu vou-vos explicar. Eu tenho bastante dificuldade em concentrar-me, mas o Temos filme. todos. Sim, mas o filme, tipo, eu até consegui ver bem. E eu vi o filme, tipo, de manhã. E, tipo, vi completamente bem. Acho que é um filme bom. Tipo, não é, tipo, o Não melhor é nada filme de por aí além, mas é bom. mas Não, mas é um bom filme, eu gostei. Com pessoas que não leram a obra original, vocês consideram um filme bom, certo? Sim. sim, Ok. pá, mal Não não é. consideram um filme, portanto, como uma obra inteligente, como uma obra que, à semelhança do American Psycho que o Roberto comentou antes, que é uma obra que é uma crítica, não consideram que seja muito engraçada, não consideram nada disso, certo? Epá, eu não considero, em termos méritos individuais do filme, sim, eu não considero que seja um filme que atinja assim algum nível particularmente interessante naquilo que aborda. Assim. É um filme, como a Denise disse, de conforto. Vês o filme, passas um bom bocado, ou não, pá, depende da pessoa. Mas Uhum. eu acho que a maioria das pessoas vai ver esse filme pá, e vai gostar. A mim, sobretudo, pareceu-me um filme de família, onde o objetivo Sim, é era, isso. exato, não é? Agradar o maior número de pessoas que o pudessem ver no cinema na altura. Foi essa a impressão que me deu. Pois, mas a obra original não é nada assim. A obra Hum, original é mesmo uma crítica, não uma crítica tão na tua cara como a tua obra, Roberto, certo. mas é uma crítica sem sombra de dúvidas. Para quem está quem tá um bocadinho perdido na conversa, eu estou a falar do Hitchhiker's Guide to the Galaxy, ou em português de Portugal, a Boleia pela Galáxia, que conta a história de uma personagem que é o Arthur Dent, que é um homem normal que está a ter um péssimo dia quando descobre que a casa dele vai ser demolida. No mesmo dia em que a casa vai ser demolida, em que ele está diante das escavadoras, diante de todos os trabalhadores que vão demolir a casa dele, o melhor amigo dele, chamado Ford Prefect, cujo nome é inspirado no mesmo carro, no carro inglês,
que é o melhor amigo do Arthur, revela-lhe não só que ele é um extraterrestre, como a Terra vai ser demolida em segundos, portanto ele pede-lhe para irem os dois beber uma cerveja. Ao beberem a cerveja, ambos saem do pub e apanham uma boleia numa nave de Vogons, que são considerados uns alienígenas que, vamos ser honestos, são uns chatos, no sentido em que eles são os aliens, vamos dizer que eles são viciados pela burocracia. Sim, são daqueles mais problemáticos do universo nesse filme, sem dúvida. E ao serem torturados pela poesia dos Vogons, são expulsos da nave e são encontrados pela nave do Zephod Beeblebrox, chamada Coração de Ouro, que é a primeira nave movida por um gerador de improbabilidade infinita, e que fazem parte da sua tripulação Trillian, que é uma humana que chegou a ter um certo relacionamento com o Arthur antes de ir para a nave, e o Marvin, que é um alien com uma depressão enorme. Como podem ter reparado, não faz sentido nenhum, mas é esse mesmo o objetivo. O livro, aliás, não vamos chamar de livro porque a obra original, na verdade, vem do programa de rádio de 1978 da BBC, cujo nome é mesmo Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Mas vem da mente do Douglas Adams, e o próprio Douglas Adams foi ele que escreveu o livro, que saiu um ano depois, que de uma forma mais bruta poderemos considerar que é página por página uma adaptação do programa original da BBC, e lançou entre 79 e 92 5 livros, embora o quinto seja considerado polémico, porque muitos não consideram como fazendo parte da história. E mais tarde foi lançado um sexto livro, após a morte do Douglas Adams em 2001, chamado Douglas Adams and Another Thing, que, para o meu conhecimento, não foi lançado em Portugal. Porquê é que eu escolhi esta obra? Primeiro, pela história das adaptações. Teve, além do programa de televisão e do livro, teve também uma série de televisão em 1981, teve um jogo em 1984, teve uma toalha oficial que é considerada como canónica por ter uma passagem do livro, e foi também a história continuou na rádio, mesmo após pouco depois da morte do Douglas Adams. Vale ressaltar que na história de cada adaptação, o Douglas Adams escreveu nem que seja só um bocadinho da obra em si. Porque o Douglas Adams tinha, vamos chamar-lhe toque, que ele tinha de meter o bedelho onde era chamado, neste caso. Mas ele escreveu a história para a rádio, escreveu a história para o livro, e ele não adaptou a história para filme mais cedo porque ele teve uma briga com os produtores porque eles queriam mudar demasiado a história. E é esse um problema que eu encontro na história do filme. Porquê? Porque o filme foi lançado em 2005. O Douglas Adams morreu em 2001. E o Douglas Adams escreveu 3 scripts ou 3 guiões para o filme, perdão. E nesses 3 guiões ele tinha introduzido ideias interessantes, como a pistola, a Perspective Gun, que vocês viram no filme, que o Marvin dispara a determinada altura, e aqueles bichos que saem da areia cada vez que têm um pensamento. Isso é a ideia de Douglas Adams, mas estão presentes na obra original. Mas eu sinto que o filme falha com uma adaptação porque, primeiro, muito do humor que vem da obra original, como é que eu vou te explicar? É tipicamente britânico. Certo. É um humor que não é... Não digo que não se encaixa, mas que se calhar não funciona tão bem como filme. Muitos de vocês devem conhecer os Monty Python, e o humor dos Monty Python é exatamente isso é exatamente esse tipo de humor que está presente na obra original. Pois, eu acho que estou mais ou menos a perceber o que estás a dizer, sim. O filme percebes? O filme parece que é americanizado demais, parece que é industrializado. Esse tipo de comédia britânica que tu falas, tipo Monty Python, é
é forte, não é? É forte, não faz sentido nenhum e é forte. O que já consegui perceber que, pronto, na tua opinião, não é uma adaptação bem feita, não é? Porque deste vários exemplos dos livros e da opinião do autor próprio que as adaptações não eram das melhores, pelo menos este filme, não é? O próprio não gosta da série de televisão, não era Exato. fã da série da televisão, porque eles mudavam algumas coisas. Exato. Eu achei interessante tu mencionares que neste filme eles mudarem tanto a comédia quanto quem vê este filme percebe que a comédia é algo que o filme se foca bastante, é um dos pontos mais importantes do filme, não é? O filme em A obra si original é uma comédia. Exato. É uma crítica, mas está disfarçada pela comédia. Exato, e tu dizeres-me que eles mudaram tanto a comédia, não é? É porque eles basicamente censuraram uma certa. De certa forma, censuraram a comédia, exato. Censuraram um filme de certa forma, não é? Porque se a comédia deixa de ser do mesmo estilo, então deixas de ter o mesmo filme e a mesma obra, não é? Pelo menos é o que Exato. dá. Aham. Então, na tua opinião, este filme está longe de ser uma adaptação bem conseguida, não é? Não digo que esteja longe de ser uma adaptação bem conseguida, porque há certas coisas que eles introduzem no filme que são, na minha opinião, boas. Por exemplo, Certo. a questão de, como eu mencionei, aqueles bichos que saem da areia e dão chapadas a quem está a ter um pensamento, quem tem uma ideia. Eu acho essa ideia engraçada. Eu acho que o design dos Vogons no filme, embora não seja aquilo que eu tenho imaginado quando estava a ler o livro, que é a única referência que eu tenho porque eu não ouvi o programa original, são interessantes. Eu gosto do design, do facto de eles terem um nariz acima dos olhos, de serem uns porcos nojentos, mas que serem viciados em burocracia. Eu achei a ideia do filme interessante. Mas, e também gostei do design do Marvin, que é exatamente o design que eu imagino quando estou a ler a obra, porque se vocês forem ver o design do Marvin da série de televisão, vocês vão achar aquilo horrendo, na minha opinião. É aquele o clichê do boneco de robô. Uma cena no Marvin, acho que o facto dele ter sido dublado pela voz do Alan Rickman resultou muito bem. Exato, era esse outro ponto que eu gostava de chegar. O elenco do filme, na minha opinião, é bom. Tens o Martin Freeman, tens a Zooey Deschanel, tens o Alan Rickman, como tu disseste, tens o Sam Rockwell. Tens inúmeras pessoas que fazem trabalhos fantásticos fora deste filme, são excelentes, mas neste filme, infelizmente, não funcionam. Pois, sem um guião com qualidade também é difícil um ator conseguir também, não é, puxar aquilo para a frente. É daqueles filmes que, mesmo eu não tendo lido a obra, nota-se perfeitamente que é daqueles filmes que cortam imensas coisas, não é? Para conseguirem E adaptar o substituem máximo. por outras coisas que não funcionam. Cortam imensas coisas para conseguirem fazer um filme compacto, com início, meio e fim, só que nesse meio há muitos detalhes que ficam de fora, e depois tu vês um filme onde nota-se que falta-se aquela substância, diria eu, não é? É um filme que falta substância, que não... Falta substância e, de certa forma, alguns dos elementos que o Douglas Adams introduziu na obra original são, como é que eu ia dizer, são deixados de parte e são substituídos por outras coisas. Por exemplo, não sei se vocês se lembram não vou dar spoilers, mas a piada final do filme, vocês lembram-se? Sim, sim. Na verdade, essa piada, tendo em conta as outras versões da obra, não faz sentido nenhum. Pois. Porque eles estão a falar de um elemento físico que na obra original não existe. Mas porquê é que eu escolhi esta obra? Além de todos os factos que eu mencionei antes, eu mencionei esta obra porque se vocês não quiserem ler o livro, ou os livros, porque foram lançados 6 livros, como eu disse, se não quiserem ouvir o programa de rádio original, se não quiserem ver o espetáculo, se não quiserem ler a banda desenhada que foi lançada entre 93 e 96 pela DC, ou outro tipo de adaptações que tenham sido feitas, não há problema, porque eu acho, é uma coisa que eu acho fantástica no universo do Douglas Adams, é que tu podes pegar só no programa de televisão e assistir o programa de televisão como sendo obra única. Porque tem elementos diferentes o suficiente para se distanciarem das restantes versões. Esta obra, mesmo o filme, pega elementos do livro, da obra original, que é o programa de rádio, e do programa de televisão. E junta tudo no mesmo filme. Só que não funciona. Na minha opinião, não funciona. Além disso, voltando um bocadinho ao humor,
temos o Martin Freeman, que caso vocês não saibam, ele fez parte do Office original, do Office britânico. E no The Office eles têm um tipo de humor que é aquele humor, vamos chamar humor cringe, onde uma personagem faz alguma coisa que deixa a outra desconfortável por muito tempo, e a câmara fica quieta para deixar aquele cringe assentar. E é esse o tipo de humor que era feito no The Office, foi passado para o The Office americano e foi muito popular na altura, estamos a falar de 2005. E eles introduzem este tipo de comédia no filme que não funciona, pura e simplesmente não funciona. Certo. Mas lá está, tem uma série de pontos positivos. Aliás, a música, eu acho a música do filme fantástica. Eu também gostei muito, adorei. Em termos de classificação, acho que está bem. Sabe lá Deus como. Tem 6.8 no IMDb. Acho que foi interessante, de certa forma, ter escolhido este livro, esta obra, porque faz um contraste, tendo em conta ao que eu e a Denise escolhemos, que foi livros, ou neste caso filmes que são normalmente mais apreciados e mais populares e que as pessoas em geral gostam mais, não é? E até o que é um pouco mais polarizante, não é? Para quem não leu o livro, as pessoas se calhar vão ver o filme e depois passado algum tempo esquecem-se, porque não é um filme que não te vai impressionar, mas também não te vai aborrecer, Exato. não é? E depois há também mais o caso teu, que é pessoas que são fãs da obra original e que de certa forma desaponta-te, não é? O facto de deixarem tanto para trás e não adaptarem ou interpretarem aquilo de uma forma não apropriada, tendo em conta o contexto no livro, não é? Uhum. Por isso, na tua opinião, não é uma boa adaptação. Pessoalmente, não é? eu adoro o Menos. livro. Para mim é a melhor experiência que eu tive a ler um livro e ver a obra que eu tinha imaginado enquanto lia as páginas do livro no filme, eu achei muito desapontante. Certo. Achei que podiam ter feito mais com a obra. Pois, acaba por ser daquelas obras que são mais adaptadas para cinema com vista a fazer um certo lucro do que propriamente por paixão, não é? É, Acaba por ser mais isso. sem dúvida. Ok, penso que podemos então ir concluindo. Sim, é isso. Esperemos que tenham gostado. Acho que é seguro dizer que nós gostamos bastante de falar uns com os outros e para convosco, não é? Certo? E já sabem, podem sempre interagir connosco no website, no YouTube ou até nas redes sociais, onde haverá um espaço para vocês comentarem e somente no site e no Instagram haverá polls onde poderão sugerir qual será o tema do próximo episódio e também dar um bocadinho do vosso feedback. Mas pronto, é isso. Muito obrigada, pessoal, e até ao próximo episódio. Até à próxima. Até a próxima, pessoal.